Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Quem tá feliz com o retorno do 9 bolado do Pedro, ele voltou, cara, e a gente tem aqui já para começar com uma declaração dele depois do jogo, ele falando que muito feliz de voltar a marcar no Maracanã. Ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação. O processo foi longo, mas estive com muita esperança de voltar bem e conseguir voltar forte. Graças a Deus eu voltei. Voltei muito bem. Só tenho que agradecer a Deus que me deu força nesse momento, meus companheiros que a todo momento fizeram parte desse processo longo. Então, eu estou muito feliz. Uma noite que, sem dúvidas, vai ficar marcada para mim e para minha família. Falei muito tempo na academia no início, fico feliz de voltar a marcar, como eu falei. É claro que eu estou buscando ainda o meu melhor nível e, sem dúvida, vou voltar rápido, porque tenho trabalhado para isso. Os companheiros têm me dado total apoio para voltar ao meu melhor físico. Sensacional. E vai sobrar para quem, gente? Vai sobrar para o Vasco. Vocês estão com medo? Vocês estão preocupados? Vocês estão pensando o quê? Rapaz, os vascaínos vendo o Flamengo meter 6 no Juventude, lembrando 2019, porque o Flamengo meteu 6 num time verde também, logo depois de perder na fase de grupo da Libertadores. Olha a coincidência, meu Deus, final em Lima, Libertadores, Flamengo amassando o adversário verde no Maracanã. Que loucura, 6-0 com o show do Arrascaeta, 2 assistências, 1 gol. 2, né? Olha só, 2 gols do Pedro, voltou fazendo 2 gols, cara, isso é inacreditável. Isso é muito melhor do que que o melhor rubro-negro, que qualquer rubro-negro poderia imaginar. Olha, eu tô muito feliz com esse retorno do Pedro e ainda por cima, gente, falo mais, esse ano promete. Com o Pedro, é como se fosse uma contratação nova do Flamengo, essa recuperação do Pedro. Parabéns, 9 bolado! Alan, após 2 meses você volta à equipe titular, consegue jogar bem os 90 minutos, como é que você está se sentindo? Tô me sentindo até estranho, tanto tempo fora, né, mas feliz pela atuação, tô brincando, mas feliz pela atuação. Foi bom demais, ainda mais uma vitória elástica do jeito que foi. Enfim, agora é trabalhar, continuar trabalhando e continuar evoluindo. Alan, aproveitando já que foi pauta quarta-feira passada, preservar alguns jogadores e hoje outros atletas como você hoje entrou como titular e a goleada veio, então queria saber de você o quanto é importante esse rodízio aí do elenco do Flamengo, tirando preservar jogadores, mas sim o rodízio e todos terem a importância e chance no time titular do Flamengo, Felipe Luiz. O mais importante, eu acho que é todos fazerem parte do processo, né? Sentir dentro do processo, desculpa. E com boas atuações, isso aí é melhor ainda, né? Com a vitória do jeito que foi. Enfim, a gente tem um elenco muito grande e muito bom. Então, quem entra vai entrar à altura e vai continuar dando ritmo para o time ter boas atuações e boas vitórias. Na partida contra o Bolívar no passado, você ficou de fora por conta dos traços falsêmicos na altitude. Tem programação para você ficar no Rio de Janeiro ou você vai viajar também para altitude lá contra a LDU? A gente não decidiu isso ainda, a gente está focado no jogo contra o Vasco e depois a gente vai ver isso aí. Alan, é a última. Boa noite. Qual a importância da confiança, né? Porque você vem evoluindo, você vem crescendo. Eu acredito muito que isso passa pela confiança, passa muito pela conversa com o próprio Felipe Luiz, né? Em contar com você, com o seu futebol. Qual o trabalho diferenciado nesse quesito de confiança que talvez você tenha feito para evoluir? Como eu disse, o carinho que o Felipe está tendo comigo, estou tentando retribuir isso com boas atuações. Não que os outros técnicos não tiveram, mas com ele está sendo diferente, ainda mais a forma que ele gosta que joga, que passa bastante pelos volantes. Enfim, isso tudo está me ajudando e eu estou focado também, como eu disse no começo do ano. Eu quero que esse ano seja diferente, eu quero retribuir toda a expectativa que depositaram em mim e estou focado 100% no Flamengo e estou querendo retribuir isso. Danilo, no meio, por favor. Danilo, tu volta a jogar depois de 1 mês e 20 dias. Queria que você falasse do lance do gol, no primeiro gol.
No primeiro gol, o cruzamento do Arrascaeta, você tava na bola, só que o Pulgar acaba cabeceando antes. E no terceiro gol, você consegue cabecear. Como é que foi aquele sentimento de ver a rede estufando, seu primeiro gol com a camisa do Flamengo? Tem criado uma sinergia legal com o Arrascaeta aí nesses lances de bola parada. Ele tem uma qualidade incrível, consegue cobrar onde a gente combina mais ou menos, né? Primeiro o Pulgar me roubou realmente, mas fiquei satisfeito por ele, é um grande jogador, um cara incrível. E depois a sensação de marcar pelo Flamengo aqui no Maracanã é uma coisa indescritível, como eu falei algumas vezes antes, era esse tipo de sensação que eu estava buscando quando eu decidi retornar ao futebol brasileiro e principalmente ao Flamengo. Então é um sonho cumprido. Danilo, não é todo dia que a gente vê um placar de 6 gols, né? E todo mundo compara esse ano de 2025 com 2019, né? A torcida sempre faz esse tipo de comparação. E em 2019 tivemos um 6-1 sobre o Goiás aqui também no Maracanã, que foi um jogo que ali deixou a torcida muito empolgada, deu muita confiança para os jogadores na sequência. A temporada aqui naquele ano foi muito vitoriosa. Com a sequência que o Flamengo tem agora, pegando um clássico do Vasco, um jogo importante da Libertadores contra a LDU, você acha que esse jogo pode ser um divisor de águas também para dar essa confiança para a sequência nessa temporada? Augusto Cury fala que a comparação é o ladrão da felicidade. Eu acho que realmente a gente tem muito respeito por essa equipe de 2019, que venceu muito, que foi marcante no Flamengo. Certamente a gente tem muita coisa para olhar e para espelhar dessa equipe, mas acho que esse elenco agora está tentando construir uma história única dentro do Flamengo, certamente com espírito e com aquilo que foi deixado por 2019, mas creio que é uma equipe muito diferente, com jogadores diferentes, mas que possa servir de certa forma essa vitória para dar um impulso para a gente seguir no caminho positivo. Danilo, no último jogo entre Flamengo e Vasco, o Verratti falou que tinha um sabor, né, de revanche. Tudo que vem passando, o Vasco, a dificuldade de vencer o Flamengo. O Verratti é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Flamengo é contra o Vasco. Tem aquela conversa, né, com o companheiro de zaga, com o Felipe Luiz, uma marcação especial, uma forma de estudar o Verratti, ver como parar ele. Uma das coisas que a gente tem falado muito no interno ali do Flamengo é justamente não escolher adversário, né? E de tentar, de certa forma, ter o mesmo comportamento e o mesmo comprometimento com cada adversário. É lógico que a gente estuda detalhadamente cada jogador que a gente vai enfrentar, e aqui com todo respeito ao trabalho que o Verratti vem fazendo, porque é admirável a forma como ele marca gols e como ele se comporta dentro da área. Então certamente a gente precisa ter muita atenção, encarar o jogo com a máxima responsabilidade e respeito. É um clássico, é uma coisa que faz parte da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente espera fazer um grande jogo, a gente espera vencer, seguindo o nosso caminho, mas sem esse espírito de revanche ou coisa do tipo. A gente tem que fazer o nosso trabalho e procurar vencer. Valeu. Boa noite, Felipe. Aiza Simplício aqui da O Brasil e da revista Placar. Parabéns pela vitória. Mas antes de falar do jogo, eu queria tocar no ponto do Bruno Henrique, que foi uma notícia que a gente teve ontem, né, várias situações, enfim, envolvendo uma denúncia em relação ao Bruno Henrique. Ele veio para o jogo hoje, você colocou ele em campo. Eu queria saber se vocês conversaram, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que está acontecendo, Felipe. E queria saber de você, né, que sempre é um cara que se posiciona muito bem sobre diversos assuntos envolvendo futebol. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim. Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver
disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam. Né? É o vício que é uma droga. Infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay. E boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda também no extracampo. Hoje a gente viu o Flamengo jogar jogo em casa, no Maracanã, só que para 30 mil, 32 mil torcedores no Maracanã. E você, como torcedor histórico, já sabe, torcedor e também jogador multicampeão, sabe a diferença de que é jogar no Maracanã lotado, 55, 60 mil torcedores, e um Maracanã com público reduzido. Como que é para você, agora como técnico, encarar um Maracanã com esse público, sendo que a gente sabe que o potencial da nação rubro-negra é botar 60, 65 mil torcedores? O que eu mais quero é que o nosso torcedor nos leve e nos empurre e lote o Maracanã. É um assunto que não é meu, é da diretoria, claro, né? Não tenho nada a ver com isso. Claro que eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor. É o que nos move, né? E por jogar futebol, primeiro, que é o nosso amor, mas o que mais nos motiva é fazer um gol e o estádio todo vibrar e cantar teu nome. Claro que é isso que mais queremos, mas a única coisa que eu peço é que a torcida nos apoie. Que eles sabem bem como o Maraca sabe fazer festa. Você fala que eu sou um eterno um torcedor, né, de toda a vida, mas eu nunca pude participar no Maracanã antigo, né? Nunca pisei nesse Maracanã antigo. Queria muito ter vivido isso como torcedor do Flamengo e que o torcedor ele nos acompanhe. Precisamos muito do nosso torcedor aqui no estádio para poder performar, porque os jogadores se motivam muito mais quando a festa é linda da torcida. Felipe, boa noite. Laje Dalfovo, da Flamengo TV. A partir de agora, a gente vai começar a entrevista coletiva do jogo que acabou de encerrar, que, aliás, é a proposta aqui. Sobre questões institucionais, vocês procurem a Mariúcha, ela marca com a direção jurídica e ele vai atender vocês, esclarecer as questões. A partir de agora, a gente fala aqui sobre o jogo, tá bom? Vamos lá. E Felipe, Laje Dalfovo aqui da Flamengo TV, sobre aspectos positivos, né? Hoje foram tantos, seu plano inicial de jogo, gols de bola parada, o Danilo fazendo gol, indo muito bem, cruzamento certeiro do Wesley, você até deu um abraço nele ali, bem legal, o Pedro, mais um golaço do Arrascaeta. Queria que você comentasse, como técnico, quão orgulhoso você sai dessa partida, uma goleada histórica, e o quanto isso vai impactar na confiança dos jogadores para esses próximos jogos. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória e da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem.
Portanto, o resultado elástico ele é maravilhoso para o torcedor, para os jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Essa vibe de jogo boa que aconteceu hoje, mas recapitulando que nos resultados ruins do Flamengo, principalmente na última derrota, você disse, a culpa é minha. Então eu vou fazer agora o contrário. Hoje, o mérito é teu. O que o Felipe Luiz hoje, né, que ganhou, que encantou e que já antecipou o chocolate para várias famílias rubro-negras, fez para ganhar da forma como ganhou do Juventude? Não, sinceramente, assim, eu falei nas outras coletivas e não tenho problema em assumir meus erros, né? E hoje aconteceram coisas durante o jogo que o plano que o teu companheiro falou, não foi totalmente perfeito, né? Na parte da defesa principalmente, mas os jogadores tiveram uma noite feliz, foram muito superiores, confiança lá em cima, o plano realmente ajudou, eles encontraram os espaços e machucaram muito, né, a defesa do Juventude de uma forma assim mais leve, né? Comparando com aquela derrota, hoje também, em referência ao último jogo, 3 jogadores saíram, igual que aquele jogo. E segundo vocês, o Central Córdoba era um adversário muito inferior, né? E serve de aprendizado para todos nós, né? Para vocês, para todos, que não é assim no futebol, não é fácil. E os jogadores, a diferença é que os jogadores têm uma ambição muito grande. Eles têm uma fome muito grande. Eu noto isso no dia a dia, no trabalhar, nas perguntas que eles fazem quando eles têm dúvidas, porque eles não querem entrar em campo com dúvidas. Então, como a gente fez gol cedo, de bola parada e tudo mais, aí eles se sentiram cada vez mais confortáveis no campo, o Juventude cada vez menos, e nos deu esse resultado elástico, que é muito bom para Pedro, para próprio Danilo, como falou, o Arrascaeta continuar no nível que ele está. Então, é importante que essas vitórias elas venham e nos aproxime muito desse jogo que queremos com a bola, que é o mais importante. Boa noite. Parabéns pela vitória. Os torcedores também destacaram nas redes sociais. Cadê? Eu não estou vendo. Aqui. Ah, tá, desculpa. No contraponto com a derrota para o Central Córdoba, também uma mudança de atitude da equipe dentro de campo. Até que ponto também o aprendizado daquela derrota, como ela veio, foi importante já para uma resposta imediata no domingo diante do Grêmio e, na sequência, essa vitória da maneira como aconteceu com o time, sendo mais objetivo, né, sendo mais dominante na partida e procurando também resolver o quanto antes possível o jogo. Bom que você me lembre desse jogo do Central Córdoba, porque eu não vou esquecer, né? Pelo visto vocês também não, mas claro que é um aprendizado e a gente tem que lembrar sempre para os jogadores, sempre. A derrota ela está aí. Se você não tiver no seu melhor dia, a derrota vai aparecer. Então, eu só não concordo com a mudança de atitude, porque aquele jogo contra o Central Córdoba a gente teve 2 chances, ou 3 claras, né? O Juninho teve uma chance clara no começo do jogo, que eu lembro agora, não estou lembrando das outras, para fazer 1-0, e a bola não entrou. Hoje ela entrou. E isso dá uma confiança muito grande. A única diferença é que aquele dia, como a bola não entrou e nós tomamos o gol, o treinador cometeu um erro depois. E hoje a bola entrou e os jogadores cada vez mais confortáveis. Então, a atitude eu não concordo contigo. O resto, que foi um aprendizado, não tenha dúvida que a derrota ela machuca, mas ela ensina muito. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu queria perguntar sobre o Pedro, meu xará, porque hoje ele voltou fazendo 2 gols, já tinha voltado contra o Central Córdoba. Eu queria saber os dados que vocês têm sobre a chance de relesão desse jogador, porque há 5 anos ele teve a mesma lesão em outra perna e voltou em 9 meses. O que vocês fizeram de diferente para 5 anos mais velho, em outra perna, ele voltar 2 meses antes, e se você também já planeja, talvez, ele ser titular contra o Vasco no sábado? Obrigado. Primeiro, essa pergunta era para o médico, não é para mim, né? Porque eles que planejam, eles fazem o planejamento dos jogadores lesionados. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro, na lesão anterior, voltou em 6 meses, e não em 9. E nessa aqui ele voltou em 7. 6,5 e 7, uma coisa assim. Os dados, o doutor pode falar muito melhor do que eu, estão mais do que
são mais do que seguros para nos dar a confiança de colocá-lo no campo. Então, claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então, não sei ainda se eu posso. Eu acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Eu acho que tem que ter uma progressão e não sei. Agora, que os jogadores estão sujeitos a terem recidivas, claro que sim. Mas não só ele. Todos que entram no campo, que pisam ali, têm o risco de arrebentar o joelho. Todos, de todos os times do campeonato. Não queremos que aconteça com ninguém, mas as lesões e o futebol é risco. E quem entra no campo está correndo esse risco. Eu mesmo quebrei as 2 pernas. E tô aqui. É mais um do Flamengo, é mais um do 9, é mais um do Pedro. É gol! Substituição da equipe do Flamengo, saiu 50.